Então, o Antigo Testamento é o nosso tema, que está aqui na nossa lousa, tá? Vamos falar agora a origem do conteúdo do Antigo Testamento. Então, a Bíblia, ela está viva hoje, em pleno século XXI. O mesmo Deus que falou num passado, ele confronta os seres humanos desta geração através da palavra escrita. Do ponto de vista literário, os 39 livros do Antigo Testamento, esses 39 livros são aceitos pelos protestantes, que constituem o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento pode ser dividido em 3 grandes grupos, ou 3 grandes macros grupos. Os primeiros 17 livros do Antigo Testamento, esses 17 livros começam em Gênesis, indo até o livro de Esté, está no caderno de vocês. E esses 17 livros iniciais, eles apresentam a narrativa do desenvolvimento histórico de Israel até o final do século V antes de Cristo, o nosso Senhor. E a narrativa histórica, essa narrativa histórica de Gênesis a Esté, essa narrativa histórica, ela se interrompe antes dos dias de Cristo, de tal modo que há um intervalo de 4 séculos, 400 anos de intervalo, aquele período onde Deus ele não se manifesta claramente para o povo de Israel. Então, é nesse período que aparece uma literatura apócrifa. Essa literatura apócrifa, ela se desenvolve nesse período dos 400 anos. E nessa divisão ainda do Antigo Testamento, nós temos 5 blocos de livros, que é os livros de Jó, o livro de Salmo, o livro de Provérbio, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão ou Cânticos dos Cânticos. E esses livros, eles são classificados como literatura de sabedoria e também de poesia. E por último, os 17 livros restantes, que esses 17 livros restantes, eles registram a mensagem dos profetas. E aí nós temos a transmissão do texto hebraico. E dentro dessa transmissão do texto hebraico, nós temos alguns materiais que foram preparados para que a Bíblia fosse escrita. E o material que nós já tratamos aqui na sala era um material de peles de animais chamado de pergaminho. Né? Isso, o pergaminho foi usado com muita frequência na escrita do Antigo Testamento hebraico. E dentro dessa transmissão do texto hebraico, nós temos a famosa versão, a famosa tradução chamada tradução da Septuaginta. A pronúncia correta é Septuaginta e nós falamos Septuaginta. Então essa Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento para o grego. E ela começou a circular no Egito nos dias de Ptolomeu Filadelfo, aproximadamente no ano 285 a 246 antes de Cristo, o nosso Senhor.
E dentro do Antigo Testamento, nós temos profetas, e dentre esses profetas, nós temos o profeta Jeremias, que é um homem de grande resistência. Então, vamos entrarmos agora no livro de Jeremias, propriamente dito. Então, viver em companhia de Jeremias, é compreender o seu povo, é compreender a sua mensagem e compreender o seu problema. Jeremias, advertiu o seu povo com vigor acerca da condenação, que essa condenação seria iminente, essa condenação aconteceria porque o povo de Israel não queria voltar para o seu Senhor. Na época em que Manassés anunciou o nascimento do rei justo de Israel, um rei chamado Josias, que foi o príncipe herdeiro de Judá, deu-se pouca atenção ao nascimento de Jeremias, que Jeremias ele nasce numa região chamada Anatote. E quando foi o chamado de Jeremias? O chamado de Jeremias para o ministério foi aproximadamente 627 antes de Cristo, o nosso Senhor. E aí tem a vara da amendoeira. A vara da amendoeira registrada ali significa a certeza do cumprimento das palavras proféticas. E o caldeirão fervente que Jeremias vê significa ou indica a natureza de sua mensagem. Então, no ano que Jeremias nasce e começa a profetizar, são chamados de anos trágicos de Israel. Os anos 609 a 586 a.C. foram os anos mais tristes do Antigo Testamento. No aspecto político, os conflitos internacionais lançavam a extinção sobre Judá e, finalmente, deixaram Israel em ruínas. No terreno religioso, os terríveis males que foram eliminados por Josias retornaram sob o governo de Jeocás, e em 598 a 597, o rei da Babilônia invadiu Jerusalém, e o filho do rei, o seu filho, e aproximadamente 10.000 cidadãos esses proeminentes, foram levados ao exílio. Livro de Jeremias, capítulo 2, a partir do versículo 6, Jeremias vai dizer que os israelitas eles eram culpados de seus pecados, porque eles deixaram a fonte de água viva e eles buscaram uma água em cisternas rotas. Eles deixaram a bênção de Deus em substituição a Deus, que tinha preferido, o povo de Israel tinha preferido divindades estranhas, as quais Jeremias comparou a cisternas que não dá água limpa, que não pode reter a água. Adorar a Deus pagãos é comparável no livro de Jeremias a adultério nas relações matrimoniais. Adorar a Deus pagão, para Jeremias, é comparável ao adultério nas relações matrimoniais. À semelhança de um leão que ruge, assim Deus despertará as nações que imporiam juízo contra a nação de Israel. Então aqui nós estamos fazendo uma análise do capítulo número 2. Imagina o que nós vamos encontrar para frente.
Acho que tem 40 e poucos capítulos do livro de Jeremias. Então é desse jeito que nós conseguimos ler um texto e transmitir para as pessoas. É fácil? Já vimos aulas anteriores que não é fácil.